A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você recebe? Pai, no nome de Jesus, nos apresentamos. Libera agora favor do céu, orvalho de graça. Que em nome de Jesus a sua bênção seja derramada sobre aquele que ouve. Que o Senhor mude a sua sorte e traga ele para uma nova posição. Que o Senhor leve ele a avançar em sua própria vida. Que o Senhor traga a abundância da graça e o dom da justiça para que ele reine em vida, no nome de Jesus. Amém. Falaremos hoje sobre o Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando? Porque me rejeitaste, na verdade. Oprimido pelo inimigo. Então, sabe, quando pessoas estão contra você, o Senhor Jesus, ele é a sua justiça. Ele é aquele que te coloca de pé. Ele é aquele que te livra. Ele é aquele que te ajuda. O Senhor é aquele que vem em seu favor. Você deve fazer exatamente essa pergunta, esse questionamento. Por que eu devo sair pranteando e vagueando, oprimido pelo inimigo? Se o Senhor é a sua fortaleza. Sabe, o diabo, ele entra, às vezes, para nos oprimir, às vezes não, direto, né? Constantemente. Ele entra para nos oprimir, e o que acontece? Você deve se fazer a pergunta: por que é que eu vou deixar o diabo oprimir minha vida? Por que é que eu vou deixar o diabo simplesmente me atacar e tentar me derrotar? Não vou deixar isso acontecer. Por quê? Porque nós temos escolha. Se o Senhor é a minha fortaleza, a sua fortaleza, então o diabo, ele não pode me destruir. Eu posso me levantar em fé e dizer: basta, Satanás, chega. Assim como Jesus fez. Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, ele veio e falou com Satanás e disse: arreda-te, Satanás, sai para longe de mim. Assim também nós devemos fazer com o diabo. E quanto às pessoas, nós devemos entregar elas a Deus. Senhor, tal pessoa se levantou contra mim, entra em meu favor, Pai. Entra em meu favor e me defende. Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A tua luz e a tua verdade. Por quê? Quando nós estamos sendo atacados, o normal é ser reativo. É simplesmente, de uma hora para outra, ter uma reação instantânea, que invariavelmente é uma reação carnal. Mas isso não agrada o Senhor. O que é que nós devemos fazer? Devemos pedir que o Senhor, ele nos conduza. Como? Com a sua luz e a tua verdade. Então, a luz e a verdade do Pai, elas vão te conduzir para você saber a melhor maneira de agir. E assim tem que ser. Você tem que ter aquela condução do Senhor para entrar e sair de situações. Para você não agir de forma reativa, de forma carnal a uma provocação. Mas antes se acalmar e pedir luz do céu. Senhor, como eu devo agir nessa situação? Então ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, vai te guiar
e vai te dizer o que é que você precisa de fazer. Você vê que ele diz aqui: a luz e a verdade me levarão ao teu santo monte, lugar onde habitas. O lugar aonde ele habita, o lugar aonde ele habita, o lugar onde ele habita é no Monte Sião. O Monte Sião, ele é o monte da graça. Isso está escrito lá em Hebreus. Lá no Monte Sião, como está escrito em Hebreus, o Senhor ele colocou o seu perdão, o seu favor. Ele colocou a sua graça. Então, através da luz e da verdade, Deus te traz para a graça de Deus, para a graça dele, e nessa graça você reage como Jesus gostaria que você reagisse. Por quê? Você sabe o que Jesus disse, né? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jesus também disse: se alguém vier e te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te der uma bofetada em um lado da face, oferece para ele a outra. Então, por que Deus manda agirmos dessa forma, que não é uma maneira justa? Ele manda agirmos dessa forma porque ele quer que você haja com graça. E o que é agir com graça? É você fazer por aquela pessoa um bem que ela não merece. A pessoa fez o mal contra você, mas você não devolve o mal com o mal. Você age com graça. Então, no lugar de você fazer o mal de volta, não, você faz um bem. Então, fazendo um bem, você consegue resolver aquela situação espiritualmente. Fazendo um bem, o Senhor se levanta ao seu favor. Por quê? Porque você age como Cristo. E agindo como Cristo, você move a mão de Deus. E, por exemplo, lá em Efésios está escrito que nós devemos fazer todo o nosso trabalho aos nossos patrões com excelência, ainda que eles não estejam vendo. Por quê? Porque você vai agir não de acordo com o salário que você ganha. Então, por exemplo, não, o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Não, você vai agir de acordo com a graça que você recebeu. Então, se você recebeu tamanha graça, você também age com tamanha graça. Então, você age e reage de acordo com a forma como Jesus fez. E Jesus, ele não foi justo. Ele agiu, na verdade, com graça diante das pessoas. Então, no Monte Sião, você chega depois que a luz de Deus e a verdade vem até você. Versículo 4. Então irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte plena da minha alegria. A Deus, a fonte plena da minha alegria. Então, a fonte da nossa alegria, por incrível que pareça, não são as situações exteriores, né? Não são as coisas externas. Mas é o próprio Senhor Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria. Então isso significa que o seu marido não te fará alegre, o seu emprego não te fará alegre, as drogas não te farão alegre. O único que te faz alegre é Jesus. Porque ele é a fonte da alegria. Todas as vezes que você tenta ser feliz, alegre, através de coisas desse mundo, você falha miseravelmente. Porque essas coisas desse mundo, elas não são poderosas o bastante para tornar alguém feliz. Como elas não são poderosas o bastante para tornar alguém feliz, você continua infeliz.
Então é como você querer mergulhar em uma cisterna ou uma piscina rasa. Uma piscina rasíssima e você está tentando mergulhar nela. Jesus, ele é uma fonte profunda de alegria. Como? Através de um poder espiritual chamado de unção. Ele derrama sobre você a unção de alegria e através disso você fica alegre, apesar da sua vida estar indo de mal a pior. Então, às vezes, a nossa vida ela está cheia de obstáculos, cheia de situações ruins, situações de estresse, mas estamos alegres. Por quê? Porque o Senhor é a nossa alegria. Então, Jesus é a minha alegria. Sendo Ele a minha alegria, então, apesar das circunstâncias exteriores serem contrárias, eu continuo alegre. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Existe uma alegria muito poderosa no louvor. A alegria está relacionada com louvor. Louvar a Deus, quando você elogia, quando você fala bem dele, quando você glorifica ele, isso tem um poder de te alegrar imenso, incomensurável, muito poderoso. Então, aprenda que louvar ao Senhor é uma das maiores maneiras de se tornar alegre. Ele continua dizendo: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ou seja, além dele dizer que o Senhor é a alegria dele, ele faz um questionamento para a sua própria alma. Você sabe por quê? Nós temos que olhar para dentro de nós e descobrir o que é que está nos deixando tristes. Então, às vezes, tem um trauma, às vezes tem um problema que está acontecendo conosco e às vezes tem um trauma, tem um problema que está acontecendo conosco e nós não estamos percebendo. Por quê? Porque jogamos esse problema para debaixo do tapete, jogamos lá para debaixo da alma, para dentro da alma, até ficar meio que imperceptível. Não devemos fazer assim. Nós devemos encarar as questões da nossa alma. Então, às vezes você tem que parar e olhar para dentro de si, para enxergar o que é que tem. Como eu fiz uma certa vez. Eu tentei ser concursado, não consegui ser um policial concursado, então eu fiquei tremendamente triste. Depois disso, eu tirei um dia inteiro para mim olhar para dentro de mim. E eu vi que tinha muita frustração lá dentro. Tinha uma sensação de derrota lá dentro, né? Eu passei um dia olhando para dentro de mim e avaliando o que tinha acontecido. E eu enxerguei muita coisa, enxerguei frustração, enxerguei que eu internalizava aquilo como um problema meu, né? Eu me via em fracasso, tipo assim, eu não dei certo na vida. Mas aí, depois que eu que eu fui olhando aquilo, eu me curei com a palavra de Deus. Eu fui me lembrando do que a palavra de Deus diz, eu fui lendo e também fui me confortando em outros homens de Deus que estiveram tristes. E eu fui lendo e depositando a minha fé naquilo que estava escrito. E então, no final do dia, eu estava bem. Eu também chamei pessoas para me ouvirem, para desabafar com elas. Então eu investiguei o que estava dentro de mim me causando aquela tristeza. Depois de investigar e perceber, o que aconteceu? Depois de investigar e perceber, aí eu me alegrei. E o Senhor me mostrou que o plano dele era que eu fosse empreendedor.
Então me tornei empreendedor e é tudo que eu precisava de ser. E é tudo que ele tinha planejado para mim ser. Então, olhe para dentro da sua alma de modo, olhe para dentro da sua alma que, de modo que você identifique, que você identifique de modo para sua alma de maneira que você identifique aquilo que está afligindo você, né? Igual Davi. Davi aqui ele está perguntando para a própria alma dele: por que você está assim, minha alma? Aí no final a solução é: coloque a esperança em Deus. Então, por exemplo, eu ali frustrado por não ter conseguido ser um bombeiro militar, um policial militar, um guarda municipal, decidi colocar a minha esperança em Deus e louvar Ele. Louvar é o que? Elogiar Ele. É colocar a esperança em Deus e Ele atender você e você falar no final: ô Pai, agradeço-te, ó Cristo. O Senhor é tão bom que fez essa bênção para mim depois que você receber a bênção. Então coloca sua esperança em Deus porque você ainda vai louvar Ele. Essa situação vai se resolver. E ela se resolvendo e você louvando, tudo vai se acertar na sua vida. Creia, espere em Deus. Ele acerta a sua vida de duas maneiras. A primeira é levando você, a primeira maneira é levando você a reformar a sua perspectiva. E a segunda maneira é levando você a ser bem-sucedido em algo que é importante para você, né? Seja um casamento, seja uma profissão, seja seu ministério, seja alguma coisa. Põe a esperança no Senhor, é só uma questão de tempo. Por quê? Porque você está debaixo da graça. E estando debaixo da graça, foi removido já aquilo que impedia Deus de estender as mãos para você, que impedia o pai de ser seu pai, né? Impedia você de ser filho, que era o pecado. Isso já foi removido. Se já foi removido, agora você pode esperar coisas boas. Por quê? Porque está escrito que até aquilo que é ruim, ele faz cooperar para o seu favor, porque lá está escrito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito dele? Nos salvar e depois nos levar a sermos como Jesus para trabalhar para ele e salvar outras pessoas. Nas notas de rodapé da Bíblia de Estudos diz assim, ó: oração para ser livrado do inimigo e para ser restaurada a presença de Deus. No versículo 3, ele diz, né? A tua luz e a tua verdade, personificadas como mensageiras de Deus que operam a sua salvação, seu cuidado fiel em favor de seus servos. Que estas me guiem de volta ao teu santo monte. Bem, então, meu querido, alegria só existe em Jesus. E como que é? Não seja carnal, não tenha mentalidade carnal. Quando eu digo que a alegria é só em Jesus, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que só em Cristo Jesus você pode receber uma unção de alegria vindo de dentro para fora, de tal modo em que, apesar dos pesares, apesar das situações difíceis, você fica alegre gratuitamente e incondicionalmente. É uma alegria incondicional. Ou seja, apesar de tudo, você está alegre. Apesar dos reveses da vida, você está alegre. Então, é como a paz. A paz dele excede todo entendimento. Então, ele te dá uma paz que não faz nem sentido, não tem nem lógica. É uma paz que ela vem sobre você, apesar de tudo, a sua volta está indo por água abaixo. Então, receba essa alegria em nome de Jesus. Pai de amor, que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer esse ouvinte ter essa alegria e aprender a curar a sua alma e as suas feridas, no nome de Jesus, e esperar no Senhor a provisão,
e não deixar mais o inimigo cavalgar, pisar na cabeça dele, mas se perguntar e dizer: por que eu estou deixando isso acontecer? Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, haja libertação hoje, para que essa pessoa viva em novidade de vida. Em nome de Jesus, aleluia, amém.